Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós falaremos sobre empoderamento. Você observa que no nosso dia a dia você encontra pessoas que elas têm o hábito de se vitimizar. E que hábito é esse de vitimização? É quando a pessoa, tudo que acontece, ela atribui aos outros. Ela nunca assume responsabilidade por nada. Ah, porque você está assim? Ah, eu estou assim por conta do meu pai, da minha mãe, do governo, dos meus colegas, e assim sucessivamente. Ela não consegue entender que na mente dela quem manda é ela. Então, se você coloca pensamentos negativos, você vai sofrer extremamente. Tem pessoas que irão sofrer, se vitimizar até o final da vida dela, porque ela não amadureceu as ideias, ela não amadureceu os pensamentos, ela não controla as emoções dela. É como se fosse uma folha carregada pelo vento. O vento me leva, o vento me traz. Ou seja, a pessoa está ao Deus dará, como diz a história. Então, esse é o primeiro aspecto da vitimização. É quando a pessoa, de uma forma inconsciente, na realidade, o cérebro está tentando, aí a mente dela está tentando fazer um mecanismo, né, de processão, de proteção, então está sempre acusando o outro, criticando o outro, condenando o outro, mas nunca está se responsabilizando por nada. Então, esse processo de empoderamento, o que é um empoderamento, é exatamente quando você assume para si a responsabilidade por seus pensamentos, por seus sentimentos e por seu destino. Então, você vai observar que tem muita gente que acredita que o governo vai criar o destino dela. Na verdade, todo o poder emana do povo e para que esse poder seja manifesto, é cada um, individualmente, que precisa tomar posse desse poder. Você está sempre atribuindo ao outro os estados emocionais que você está vivendo, você está entregando o seu próprio poder para o outro, tá certo? Então, a partir do momento que você compreende esse tipo de coisa, você entra nesse processo de empoderamento. E o segundo aspecto nesse processo de empoderamento é que você precisa cancelar também aquela coisa de estar se julgando, se condenando, se maltratando, se maldizendo. É uma coisa impressionante. Então, a pessoa colocou na mente dela que ela nasceu para sofrer e faz aquele show e aquele drama, né? Tudo isso daí caracteriza o quê? A vitimização. Então, se você está buscando esse processo de empoderamento, você cancela de imediato esse mau hábito, esse mau comportamento de estar ou julgando e condenando as outras pessoas, ou se julgando e se condenando. Você vai parar no fundo do poço, entendeu? E o pior de tudo é isso daí, isso é um vício, a pessoa acaba se viciando. É uma coisa impressionante, isso aí vira até um tipo de droga, entendeu? Tem gente que é viciada nesse processo de vitimização. Aí faz o drama e vai compartilhar o drama com as outras pessoas. É importante que você entenda que se você não se livra desse péssimo hábito da vitimização, na realidade quem mais vai se prejudicar é você. Tá certo? Então, o processo de empoderamento exatamente é o oposto, é quando você sai desse péssimo hábito da vitimização e passa a assumir a responsabilidade por tudo. Então você precisa entender que se você controla seus pensamentos, seus sentimentos, você é a causa. Mas se você não controla seus pensamentos, seus sentimentos, você é o efeito. Então, vento me leva, vento me traz. Você está ao sabor do Deus dará, tá certo? Então, a pessoa empoderada, ela entende que ela é a causa, ao invés de ser o efeito.
Aí você analisa também com relação a essa questão do ambiente, né? O ambiente onde você está pode exercer uma influência sobre você ou não. Vamos citar aqui um exemplo, inclusive, de Jesus Cristo, que ele convivia em um ambiente hostil, era todo tipo de gente ali com ele, eram pessoas perseguindo, era uma loucura, mas ele sempre se manteve na posição de quê? Causa. Ele não era influenciado pelo meio, era exatamente o contrário, ele influenciava o meio. É tanto que ele influenciou o mundo todo, e até hoje tem pessoas que estão incomodadas por ele. O importante é você com você, é sua paz interior. O lá fora tem que cuidar dele próprio. Então, por isso que eu estou dizendo aqui que cada pessoa precisa ter esse empoderamento para deslanchar no seu dia a dia. Então, quem é o responsável por sua vida? Você. Você é 100% responsável por sua vida. E qual é o aspecto aí mais interessante a se observar nisso tudo? É que se você está atribuindo aos outros a sua situação atual, você nunca vai conseguir crescer, se desenvolver, fazer acontecer, porque são os outros que estão controlando os seus pensamentos, os seus sentimentos. Você não se considera uma pessoa responsável por tudo na sua vida. Então, se você não se considera uma pessoa 100% responsável pelos erros e acertos, significa que você não vai tomar as rédeas dos seus pensamentos, não vai tomar as rédeas dos seus sentimentos e não vai tomar as rédeas do seu próprio destino. Então, uma pessoa empoderada, ela tem claro na mente dela uma palavrinha que o pessoal gosta de utilizar, que é a autorresponsabilidade. Eu sou responsável por mim. Ok? Então, o aspecto aí do empoderamento requer esse tipo de atitude da sua parte. Sou eu o responsável, não é o outro. Então, você tem aí a sua vida, né? E você vai estabelecendo suas regras para a sua vida. Só que existem pessoas que estabelecem regras extremamente complicadas para a vida dela. Ah, eu quero ser feliz. Ok, quais são as regras que você tem para ser feliz? Ah, para que eu seja feliz, eu preciso ganhar US$1 milhão, eu preciso sair viajando pelo mundo todo, eu preciso ter um monte de pessoas me bajulando. Olha que interessante, né? Então, você está complicando demais as suas regrinhas para ser feliz. De repente, você estabelece a seguinte regra: todo dia acima do chão é um dia maravilhoso, né? Porque no dia que você estiver abaixo do chão, você já está enterrado, você já morreu. Então, o simples fato de você respirar um ar gostoso, puro, maravilhoso, você beber uma água alcalina, né? Principalmente nesse período que você precisa oxigenar suas células, para aumentar a sua imunidade. Então, é importante você beber água alcalina. Então, o simples fato de poder beber uma aguinha, aqui como eu estou fazendo agora, é uma delícia, é uma maravilha. Então, eu estou feliz, estabelecendo regrinhas simples para a minha vida. Ah, quando é que você será amado? Quando é que você será amada? Ah, quando chegar um helicóptero jogar assim, uma tonelada de rosas em cima da minha casa, quando eu sair pela Torre Eiffel, bater fotos da Torre Eiffel. Nossa Senhora! Então a pessoa está criando regras praticamente impossíveis dela se sentir amada. Amar é querer bem. Então, se você alguém gosta de você, já é uma regrinha simples para você se sentir amada. Se amar é cuidar, se você tem uma pessoa que cuida bem de você, você está sendo amada. Então você tem que facilitar a sua vida ao invés de ficar complicando, colocando travas, né? E criando sofrimento. Então, o ser humano é um ser extremamente complicado, porque quando não existe problema, ele cria.
ele consegue dar um jeitinho ali, de dar um nó na mente dele, e fica com aquele sofrimento que ele mesmo ou ela mesma criou, tá certo? Então ninguém tem controle da sua mente se você não estabelece um objetivo definido. Então você tem que ter um objetivo definido na sua mente. Você diz: o meu alvo é esse aqui. Então você vai focar no seu alvo, no alvo que você estabeleceu. Aí vem uma notícia ruim, você deixa de lado. Vem uma pessoa falar negatividade, você deixa de lado. Por quê? Porque você está mantendo o seu foco naquilo que você quer, naquilo que você deseja. A mente, ela precisa ter um alvo. A mente precisa ter um foco. E tudo aquilo que você se concentra aumenta. Quer dizer, se você ficar se concentrando em bobagem, em negatividade da televisão, por exemplo, você vai se sentir extremamente mal. Então, procure manter o foco exclusivamente naquilo que você realmente deseja. Agora, entre você estabelecer o objetivo, estabelecer o alvo do ponto A até o ponto B, existem algumas regrinhas que nós veremos agora no próximo slide. Então, você observa aí o seguinte: o que você escolheu para viver? Se você está sentindo-se bem, se você está sentindo-se mal, tudo isso daí foi você que estabeleceu, entendeu? Seja de uma forma consciente, ou seja de uma forma inconsciente. Aí, para que você possa realmente chegar nesse ponto B, saindo do ponto A até o ponto B, as regrinhas já são diferentes. É o que a gente vai estudar exatamente agora. Primeira coisa, o objetivo, ele precisa ser positivo. Eu chego para uma pessoa e digo: o que é que você quer? Aí a pessoa chega para mim e diz: eu não quero morrer, eu não quero adoecer, eu não quero sofrer. Opa, eu não perguntei nada disso. Eu perguntei o que você realmente quer para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, se você está querendo ser uma pessoa saudável, você tem que formular o seu objetivo de uma forma totalmente positiva. Eu sou uma pessoa saudável e faço tudo aquilo que pessoas saudáveis fazem. Aí, quando você começa a observar que a pessoa está fazendo sua higiene mental, sua oração, sua meditação, seus exercícios, né? Trabalhando sua musculatura física e emocional, que a gente vai, em outra ocasião, falar sobre essa musculatura emocional, né? Tipo uma revisão, que nas aulas anteriores nós já falamos. E você passa a buscar o quê? As evidências do seu progresso, do seu crescimento. Se você é uma pessoa que está focada em seu empoderamento, você está acompanhando o seu próprio crescimento. E nesse processo, você tem que avaliar o seguinte: quais são os recursos que eu tenho para sair do ponto A e chegar até o ponto B, que é o meu objetivo. Naturalmente, cada pessoa tem um objetivo diferente. Mas aqui no nosso trabalho, nós estamos focando basicamente em duas coisas, né? A primeira coisa é a competência emocional, é você que tem que se responsabilizar por suas emoções. Acabou aquela história de ficar culpando o governo, culpando a televisão, culpando as pessoas por conta de suas emoções. Não, é você a pessoa responsável. Desliga a televisão, muda teu pensamento, foca naquilo que é bom, automaticamente você muda seus estados emocionais. Coloca uma música boa, gostosa e de repente, ó, serotonina, beta-endorfina, e você vai gerando o quê? Os hormônios do bem-estar na sua vida. Então você tem que ter os recursos para que isso daí aconteça. E tem situações que você precisa assistir uma aula como essa, de fazer um curso, de escutar um podcast, e de ler um livro. Tudo isso daí são recursos que vão facilitar esse processo de empoderamento no aspecto emocional, tá certo? Então, a quarta regrinha nessa formulação de objetivos é a questão da congruência. É por isso que você tem que caçar as evidências para saber se você está
congruente com o seu objetivo ou se você está incongruente com o seu objetivo. E como é que funciona isso daí? Funciona da seguinte forma: existem pessoas que elas querem um determinado objetivo, por exemplo, eu quero ser uma pessoa saudável, mas ela continua fazendo aquilo dali que vai minar a saúde dela, né? Então você sabe que tem comportamentos, racionalmente a pessoa sabe que é prejudicial, né? Fumar, beber, tomar drogas, tudo isso daí a pessoa sabe que é prejudicial, mas ela não tem congruência. Você pode ser 10% congruente, 50% ou 100% congruente. Então, com base nessa congruência, será o seu desempenho diante da saída do ponto A até o ponto B. Então, quem tem que procurar as evidências aí? Você, né? Se você percebe que você não está obtendo o resultado desejado, você tem que analisar quais são as incongruências que existem aí dentro desse processo, né? Frequentemente a gente sabe que tudo está relacionado a seu padrão mental, por isso que nós estudamos também essa questão do padrão mental, né? Que vai afetar imediatamente os estados emocionais. Então, a pessoa diz assim, eu quero ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Mas aí, quando você vai procurar as evidências, vai analisar a congruência, a pessoa está fazendo algo novo? Não. Ela não está fazendo algo novo. E o pior de tudo, ela não quer fazer algo novo. Ela quer permanecer fazendo o que ela sempre fez e obter um resultado novo. Aí eu faço a seguinte pergunta: isso daí é algo possível ou é algo impossível? Na verdade, é algo impossível, né? Para se obter algo novo, você precisa começar a fazer algo novo, né? Então, se você está nessa bateria aqui de aulas, de estudos, né? Isso aí já é um avanço muito grande, porque a grande maioria das pessoas, elas não têm interesse de aprender coisas novas, de estudar, até o dia que ocorre uma coisa assim bastante complicada, né? Aí a pessoa resolve reavaliar as crenças e os valores dela. Então você acaba de ver aí quais são as regras na formulação desses objetivos, né? E quando você estabelece esse padrão, você começa a fazer tudo acontecer. Então você não é aquela pessoa que está à toa na vida, né? Diz que existem 3 tipos de pessoas: aquelas que fazem acontecer, aquelas que ficam olhando o que está acontecendo, olha, que aula legal, que interessante, e aquelas pessoas que nem sabem o que está acontecendo. O que é isso aí, hein? O que é isso aí? Então, o ideal é que você seja uma pessoa que faz acontecer. E o que a gente acabou de aprender aqui é que você precisa formular os seus objetivos de uma forma correta, mas o que vai determinar se você é uma pessoa empoderada ou não é exatamente essa questão da ação. Quer dizer, na hora que você estabelece um objetivo, você tem que especificar, pelo menos assim, 2 ações imediatas e fazer uma ação massiva. Quer dizer, eu quero melhorar minha saúde. Então, vamos lá. Quais são as ações imediatas e massivas que eu vou fazer? Vou fazer caminhada todos os dias, vou beber uma água boa. Se você ficar bebendo água ácida, isso daí não vai lhe ajudar em nada. Por quê? Porque a água alcalina é o terreno propício para a saúde, e a água ácida é o terreno propício para doenças. Uma água boa vai oxigenar suas células, vai aumentar a sua imunidade. Então, eu citei aqui 2 coisas, apenas 2 ações que são extremamente importantes, né, para a melhora da sua saúde, que é você fazer a caminhada, você beber uma água boa, aí você vem no feedback. O que é que você está fazendo aí? Você está fazendo
levantando um peso pequenininho, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, né? Você começa sempre devagarinho, vai aumentando. Então, você já percebe que você está condicionando o seu corpo de uma forma positiva, para que você conquiste o objetivo específico, que é o quê? Saúde. Não é isso? Saúde na sua plenitude. Observe que nós estamos fazendo um trabalho conjunto. Nós falamos no início da aula com relação à mente, estamos falando agora com relação ao corpo, e o seu comportamento já melhora, porque você melhorou o quê? Os aspectos mentais, você melhorou os aspectos físicos, e eu quero participar com vocês aqui o seguinte, olha, é extremamente importante que você trabalhe o condicionamento físico. Para o quê? Para o seu bem-estar, tá certo? Então você precisa analisar a sua nutrição, você precisa analisar seus estados emocionais, se você está sendo aquela vítima zona, ou se você está sendo uma pessoa empoderada, né, se você está fazendo acontecer, entendeu? Então, você precisa analisar todos esses aspectos aí, aliados aqui, aliados a uma suplementação, porque você sabe que esses alimentos, né, que nós temos aí no nosso dia a dia, eles não estão trazendo todos os nutrientes que a gente precisa. Então, se você não está devidamente nutrido, se você não está devidamente nutrida, mentalmente, fisicamente, e eu acrescento, inclusive espiritualmente, você não terá um comportamento adequado. Se você não tem um comportamento adequado, você não chegará no nível de excelência. E que nível de excelência é esse daí? É quando você está trabalhando com paixão. Quando você trabalha com paixão, você está ativando automaticamente os elementos que irão promover o quê? O seu crescimento. Então, primeira coisa é, se você tem uma visão de águia, você consegue ver aquilo que a maioria não consegue ver, você vai conquistar aquilo que a maioria não conquista. E se você já tem essa visão, aí você coloca paixão, né? Quando você trabalha com excelência, você tem paixão naquilo que você faz. E um detalhezinho também é extremamente importante, a questão da disciplina. É impressionante quando nós identificamos o seguinte, as pessoas, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas não conseguem desenvolver a disciplina. Quer dizer, quando você cria uma disciplina, quando você cria hábitos bons, positivos, então você está criando o hábito do sucesso. Então, o sucesso é um hábito, o sucesso é uma decisão, o sucesso é aquilo que você cria, é aquilo que você faz acontecer. Então, não espere que nada aconteça na sua vida sem a sua participação, não. Você é a obra-prima da criação divina. Mas quem tem que terminar essa obra-prima é você. Tudo que foi criado para o seu crescimento, o seu desenvolvimento, mas se você não aprende a entrar nesses estados de excelência, fica muito complicado. Então, para que você possa superar os bloqueios, as barreiras do caminho, você precisa entender que existe um labirinto mental. O que é o labirinto mental? O labirinto mental são pensamentos negativos recorrentes que a pessoa coloca na mente dela, e aquilo dali, nem existe, mas a pessoa que colocou na mente dela. Então, ela vai ficar sempre rodando em círculo, sempre rodando em círculo. Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante, que é o seguinte, a pessoa compra um sanduíche, e se ela começar a imaginar, vem cá, e esse sanduíche, será que a pessoa lavou a mão na hora que estava fazendo? Será que passou algum inseto por ali, enquanto eles estavam fazendo? Será que tem muita bactéria? Bom, não precisa dizer que você não vai comer sanduíche, não é verdade? Então, se você começa a pensar bobagem, você entra em um looping, tá?
tem pensamentos que a pessoa está sempre repetindo na mente dela, e faz com que ela fique naquele labirinto mental. Tá certo, pessoal? Então você precisa identificar quais são os bloqueios mentais que você tem aí na sua mente, que estão fazendo você ficar preso, presa nesse labirinto mental. Então é uma limitação, né, que a pessoa, ela própria criou. Se a pessoa diz, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, quer dizer, outro labirinto mental que a própria pessoa criou. Não existe evidências disso daí. Mas a pessoa começa a pensar minhoca, botar minhoca, minhoca, minhoca na cabeça e entra nesse labirinto mental. Então é necessário que a gente tenha uma visão de águia. O que é a visão de águia? É olhar tudo lá de cima, tudo do alto. Então você vê o todo e quando você passa a analisar o todo, você vai fazer 3 coisinhas extremamente importantes. Quando você olha o todo, você tem que sair daquele labirinto mental, né? Você vai analisar o que funciona, o que não funciona e aquilo que você precisa criar. Então é bastante simples, né? Nesse processo de verificação. Você analisa, você olha, tem o rapaz aí no slide com o binóculo, né? Então, a pessoa analisou. Isso aqui está funcionando. Então, isso está funcionando, fica. Vamos continuar fazendo isso aqui, do mesmo jeitinho. Agora, tem como melhorar? Tem. Aí você analisa uma coisa que não está funcionando. O que é que você faz? Elimina. Esse processo aqui está dando errado, esse processo está dando prejuízo, eu não estou obtendo o resultado físico, né, que eu quero, então eu preciso mudar minha dieta, eu preciso mudar meus exercícios, eu não vou pegar tanto peso, vou começar pegando de forma gradual, 1 quilo, 2 quilos, por aí vai. Você está trabalhando sua musculatura, dependendo da situação, né? Cada caso é um caso. E tem ocasiões que você precisa realmente criar uma coisa nova, que no caso é essa situação que nós estamos passando aqui, né? Que nós estamos trabalhando 2 competências principais. A primeira competência está relacionada ao controle das emoções, controlar os estados mentais, os estados emocionais, chegar nesse nível de excelência, né? Que é o nosso objetivo aqui com essa primeira aula. E nesse ritmo, você vai se desenvolvendo cada vez mais. Então, veja bem, sucesso é a paz de espírito, sabendo que você fez o seu melhor. Quando você vai fazer uma determinada coisa, ninguém tem garantia que vai sair tudo perfeito, tudo 100% da primeira vez. Mas você pode tentar de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. E água mole em pedra dura, tanto bate até que... você já sabe, né? Então é isso aí, pessoal. Nós vamos ficar aqui nessa aula sobre empoderamento. Nas próximas aulas teremos exercícios para que você faça. E a recomendação, agora no final dessa aula, é que você procure identificar quais são as áreas da sua vida aonde você se colocou numa posição de vítima, para se vitimizar, e quais as áreas da sua vida que você se colocou na posição de empoderamento. Um aspecto também que eu gostaria que todo mundo fizesse é o seguinte: você pega aí seu caderninho, papel e caneta na mão, e todos os dias você comece a avaliar seus estados emocionais. Por exemplo, no período da manhã, como é que você estava? Período da tarde, como é que você estava? Período da noite, como é que você estava? Para que você possa acompanhar os estados emocionais e nesse processo de você observar seus estados emocionais, você vai poder intervir naquele processo ali para melhorar a cada dia, porque você só pode intervir naquilo que você está percebendo. Se você não está percebendo, aí você não consegue mudar. Se você não consegue mudar, você não consegue melhorar. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então,
Eu quero desejar a todos um dia maravilhoso, um forte abraço quântico e nos vemos nas próximas aulas, na semana do empoderamento.